Olá, queridas alunas e alunos do Colégio Santa Inês. Hoje eu vou falar rapidinho, porque o nosso convidado tem muita história para contar. Livros, discos, teatro, ele já fez tanta coisa. Ele vai contar um pouquinho para vocês. Cláudio Levitan. Queridos amigos do Colégio Santa Inês, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, a convite da pessoa que eu admiro muito, a professora Márcia do Canto, que é escritora e atriz e uma artista fantástica, que eu tenho uma maior admiração. Então é um prazer poder atender a um convite dela e poder conversar com você sobre uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é escrever para crianças. E também escrevo para adultos, escrevo para outras faixas. Mas eu também não sou só escritor, eu também faço música, gosto muito de desenhar e a minha formação é de arquiteto. Então eu tenho o maior prazer em poder ir nas escolas e falar da minha especialidade ou da minha atividade que eu mais curto, que é poder escrever para crianças e ter leitores na faixa da idade de vocês, até adolescentes também. Eu escrevi vários livros, entre eles um que eu gosto muito, que se chama Porto Alegre no Livro das Crianças Perdidas, e que trata de um problema que eu sempre tive como estudante, né? As pessoas me perguntam desde quando que tu resolveste ser escritor, e a minha mãe me contava que quando eu era criança, bem pequenininho, nenê, essa fez umas brincadeiras com as amigas delas, que todas tinham também uns nenezinhos pequenininho, e botaram os brinquedos no chão e a gente engatinhou, cada um pegou um brinquedo e eu peguei um livro. E aí então elas disseram, ele vai ser escritor. Mas essa ideia me passou como se fosse um erro delas, porque eu, na realidade, comecei a estudar e nos primeiros anos da escola eu tive maior dificuldade na leitura, na língua portuguesa, nunca ia muito bem, né? Eu tinha dificuldade de ler porque me atrapalhava com as vírgulas e tentar juntar as palavras, e as professoras sempre me pediam para ler em voz alta. Isso aconteceu com o Vitor. Então o personagem Vitor tem a mesma situação que ele ia na escola e também tinha vergonha de ler em voz alta, e a professora sempre pedia para ele fazer, né? E um dia ele estava muito cansado, ele não conseguia dormir de noite, dormiu dentro do ônibus e perdeu a parada do ônibus. Chegou no final da linha, quando o ônibus estava sendo guardado na garagem, o motorista e o cobrador vieram chamar a atenção dele. Ele se acordou, pensando, não, eu posso voltar sozinho para casa, não se preocupem, e desceu correndo do ônibus e foi para casa. Era uma estrada, já estava uma estrada de barro, era mato para tudo que era lado, quase que não tinha luz e estava escurecendo. Ele começou a ficar com muito medo, inclusive um temporal estava se armando, e ele saiu correndo no meio da estrada de barro e aquele pavor dele. E aí ele também não podia telefonar para casa porque o celular dele estava sem bateria, mas longe assim ele viu uma luzinha e disse, ainda bem, eu vou chegar naquela luz lá, vou poder telefonar para casa e pedir ajuda. Quando ele chega na luz, era uma encruzilhada, não tinha nada, só mato de todos os lados. E ele ficou bem assustado e ele parou naquela encruzilhada e disse, que lado que eu vou? Vou para lá, vou para cá, vou para frente, vou para trás, que caminho devo escolher? Não havia nenhuma placa. De repente ele ouviu uma voz que vinha de algum lugar. A voz declamava o poema O Mapa do Mário Quintana, o mesmo que a professora tinha lido para a turma na sala de aula. Ele levou um baita susto, não conseguia se mexer. Imagina, na sua frente uma mulherzinha que não era maior que um gato, com os olhos grandes e pretos, a cara enrugada, os cabelos duros e compridos que chegavam até os pés e se espalhavam pelo chão como um tapete. Estava em pé sobre uma folha onde estava escrito o poema, toda posuda com um vestido sujo e velho, alças nos ombros que deixavam aparecer os braços bem fininhos como palitos. A pele era da cor do barro avermelhada. Tinha um olhar furioso, mas sorria. Vitor não falou nada até que, não se aguentando mais, saiu-lhe uma pergunta. O que tu tá fazendo aí? Declamando, ela respondeu. Declamando? Por quê? Porque me alimento de palavras. Adoro raízes e palavras. Também como letras avulsas e frases inteiras.
Ela se sentou numa pedra, cruzou as pernas e refletiu em voz alta. Minha sobremesa favorita é poesia. Que delícia, porque eu sou agora poeira ou folha levada, no vento da madrugada, sou um pouco do nada, invisível, delicioso. E assim ela continua a história e vai encantando o Vitor, e o Vitor tentando descobrir como que ele saía dali. E quem era essa figura que se chamava Mama Cass? A história continua e é, na realidade, ela é uma bruxinha que enfeitiçou a cidade e que estava tentando ajudar as crianças a desenfeitiçar Porto Alegre. E a história toda continua e vocês vão ver no final que o Vitor, exatamente por conta da leitura, ele vai salvar a cidade. Já contei o fim, mas tem algumas surpresas no meio do caminho que vale muito a pena ler. Esse é um dos livros que eu escrevi que eu gosto muito. O livro que mais me chamam nas escolas para atender foi o meu primeiro livro, O Porão Misterioso. O Porão Misterioso é uma história de 3 crianças que descobrem no porão da casa do vovô um livro, que era o livro do vô dele. E nesse livro eles descobrem várias coisas misteriosas, entre elas uma fórmula para construir um foguete para ir até a Lua. E eles vão construindo esse foguete dentro do porão sem que o vovô e a vovó saibam. No último sábado, num sábado que já estava praticamente o foguete pronto, eles chegaram e pediram a chave. Mas quem conta essa história não sou eu. Quem conta essa história, eu vou ler um pedaço dos primeiros parágrafos do livro para vocês adivinharem, ver se vocês sabem quem é o contador da história. Capítulo 1, A Casa do Vovô. Lá vem Matias, Alice e Tiago. Esses 3 pequenos são uma parada. O jardim sempre tão silencioso, quando chegam é aquela barulheira. E eu gosto disso. Divirto-me quando eles sobem pelo meu tronco e se sentam em meus galhos confortavelmente. 2 vezes já salvei o Matias e uma vez o Tiago. Quando despencaram de meus galhos, mais altos e mais novos, um dos galhos até se quebrou, pobre de mim. Doeu na hora, mas eu aguentei firme. Vieram escorregando e se batendo até caírem sobre minhas folhas secas como uma almofada no chão. Fui puxando um ou outro galho para irem se segurando e não se machucarem muito. Alguns arranhões, mas não choraram. Ficaram quietinhos e assustados. Não tiveram coragem de contar para ninguém. Muito menos para a vovó. Só eu vi. Na hora, pelo jeito que me olharam, tive certeza de que sabiam que eu os ajudei, que eu era uma amiga, a velha goiabeira, disposta a protegê-los e dar-lhes de vez em quando algumas liçãozinhas de vida. Assim segue a história toda, contando essas aventuras desses 3 netinhos, que, por sinal, eu mostro aqui na foto para vocês no livro. Ó. Esses 3 pequenininhos são o Lucas, o Diego e a Karina, os meus 2 filhos e o meu sobrinho Diego. É eles que eu contava essa história e eles gostavam muito. Essa história, na realidade, eu escrevi quando eu tinha 12 anos e eu conto isso no verso do livro. Assim, estranho que eu tenha começado a escrever essa história quando tinha apenas 12 ou 13 anos. Permanece a impressão de ter vivido essa mágica viagem entre os deuses gregos e os astronautas. Escrevi isso numa folha de papel ao maço que sobreviveu à minha juventude e a todas as minhas mudanças. Com o tempo, a folha se perdeu, mas a ideia ficou na memória e foi sendo revivida toda vez que precisava contar histórias para que o Lucas e a Karina, meus filhos, e Diego, meu sobrinho, dormissem. Eles gostavam da maneira como ia se transformando cada vez que eu contava, e reclamavam quando seguia por caminhos sem muita lógica,
quando o sono invadia a fala e misturava a contação com sonolência. Como é mesmo, pai? Continua. A voz se embaralhava e entrava o sono em mim, e eles estavam mais despertos que eu. Nesse momento eu percebia que essa história não era uma história para fazer crianças dormirem, não. Era uma história de aventura, cheia de tensões, mas que eu gostava de contar porque eles sempre vinham me pedir: pai, conta essa história para a gente dormir. E até os amiguinhos da escola quando vinham em casa. Então eu resolvi escrever esse livro. E foi um sucesso, eu ganhei prêmio Açorianos com esse livro. Depois ele continua a história. A história vai, quando termina esse livro, começa esse aqui, A Pimenta do Reino em Pó. E é exatamente no momento em que o vô deles acha o livro do vovô. E o vovô lê o livro do avô dele e começa então a segunda aventura, A Pimenta do Reino em Pó. E essa aventura acontece quando eles vão para debaixo da terra encontrar o Reino em Pó, que tem uma pimenta. E essa história é mais complicada um pouco, é mais tensa. E, inclusive, se nesse aqui eles iam de foguete para a Lua, nesse aqui eles vão de tatumóvel lá para o fundo da Terra. Está aqui o desenho do tatumóvel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é o desenho do tatumóvel, que era um esquema, porque o vovô do vovô era um grande inventor. Quem desenhou foi o Lucas, aqui é a capa do Lucas. Esse outro foi a Karina, que desenhou, por isso que esse segundo aqui tem 2 estrelinhas, e esse aqui tem 1 estrelinha. É o primeiro volume e esse aqui é o segundo volume. Eu tenho o terceiro volume que não está gravado, que não está ainda impresso, que se chama Segredos do Poço Seco. Esse livro é uma história, a continuação, é o terceiro volume e nele termina a trilogia toda, que deve ser lançado no ano que vem, provavelmente, eu torço para que sim, em forma virtual, em função da pandemia. Os livros estão sendo agora, todo mundo está lendo virtualmente, né? Então vai ser em e-book. Esses 2 livros estão em formato de e-book, e vocês podem, se quiserem, adquirir pela LPM em formato de e-book. Eu escrevi também A Avoada e a Distraído, que foi um livro que eu escrevi com a minha namorada, minha esposa atual, a Vanessa Silla. É uma história muito engraçada e nós escrevemos os 2 juntos. Tem também esse livro chamado A Vaca Transparente, que é um livro com história em quadrinho. Ele é um desenho com texto, uma mistura de texto com história em quadrinho. E também eu fiz o primeiro disco, Tripulantes, as canções desse livro aqui. Esse livro, Porto Alegre, no Livro das Canções Perdidas, tem essa trilha sonora num CD, que também vocês encontram no YouTube. Está lá todos os meus discos, inclusive esse aqui, que eu ganhei muitos prêmios e viajei para a Europa, para São Paulo, que se chama Minha Longa Milonga. É um disco que fala sobre a história da minha família. Bom, eu vou cantar uma canção para vocês, tá? Porque eu falei tanto de música e tanto de livro, e vou cantar uma canção minha, e assim a gente conclui. Se vocês tiverem algumas outras perguntas para me fazer, vocês me façam por e-mail que eu respondo. Estou adorando viver essa vida toda virtual, né? Olá, vou mostrar para vocês uma canção que eu fiz junto com o Nico Nikolaevski e o Vitor Ramil para o livro do Mário Quintana, Pé de Pilão. Que eu também, esse é a capa do CD com uma história em quadrinho que fui eu que ilustrei também. E eu vou mostrar então A Avó do Pato. A letra é do Mário Quintana e a música é nossa. A avó do pato é uma fada que ficou enfeitiçada, nunca envelhecia, era loira como o dia. Ai, que linda que era ela, e agora seca e amarela, parece passa de gente, não tem cabelo nem dente. Ai, que linda que era ela, e agora seca e amarela,
parece passar de gente, não tem cabelo nem dente. Agora eu vou mostrar para vocês uma canção que eu fiz, se chama O Primeiro Disco, e que deu título ao meu disco, O Primeiro Disco. Essa canção foi um sonho que eu tive. Eu não sabia se eu ia fazer uma história em quadrinho, como é que ia fazer, no final virou uma canção. E a canção é assim, olha, prestem atenção, que é um sonho que eu tive e que é um sonho bem aventureiro. O primeiro disco a pousar na terra causou um alvoroço no quintal do seu João. E foi assim, bem assim, uma luz intensa clareou o seu jardim. E foi assim, ele pegou na espingarda pra tentar matar os marcianos. Mas a mulher lembrou que eles tinham os tais gases letais de Plutano e podiam nos desintegrar. O negócio era então dialogar, dividir o pão, o peixe, o bolo, não desistir de sentarem à mesa. Mas como foi sua surpresa quando a porta da nave se abriu e um bando de meninos saiu. Eram engraxates, pivetes, menores abandonados no espaço sideral, desceram em debandada, pisoteando seu jardim, seu quintal. Que confusão, revolução interplanetária, 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 interplanetária. O primeiro disco, hey! E lá se foi.